Desde que o Pentágono admitiu a veracidade de vídeos de OVNIs que foram vazados, muita coisa aconteceu. O primeiro grande evento foi sem dúvida o relatório sobre OVNIs entregue por uma força-tarefa ao Congresso e que foi parcialmente divulgado ao público na metade do ano passado, 2021. No documento, basicamente os americanos admitiam a existência dos OVNIs e a impossibilidade de explicar uma boa parte destes incidentes ufológicos ocorridos com militares. Porém, o documento também deixava claro que eles acreditavam que provavelmente tratava-se de tecnologia inimiga, talvez proveniente da China ou da Rússia. Depois disso, houveram muitas discussões públicas sobre o fenômeno ufológico, tanto na mídia e no público em geral, como também entre autoridades. Várias autoridades começaram a falar do tema abertamente, incluindo os congressistas norte-americanos, culminando até mesmo na criação de um setor de inteligência dedicado ao estudo do fenômeno ufológico, que ficou conhecido pelo apelido de Escritório OVNI. Mas os congressistas ainda não estão satisfeitos, e não é por menos, pois objetos estão invadindo o espaço aéreo norte-americano, o que é uma situação gravíssima do ponto de vista da segurança nacional norte-americana. Toda a pressão dos congressistas e do público em geral, que agora estava mais antenado no tema ufológico do que nunca, resultou em uma audiência pública no Congresso para discutir o fenômeno ufológico. A audiência ocorreu ontem, dia 17 de maio de 2022, e foi algo histórico, já que é o primeiro evento do tipo em mais de 50 anos. E isso tem seu peso, afinal, quem iria imaginar há alguns poucos anos atrás que autoridades civis e políticas estariam debatendo e pressionando autoridades de inteligência e militares por respostas em relação ao fenômeno ufológico. Apesar disso, nada de muito contundente foi dito. Resumidamente, na audiência foi apresentado 2 novos vídeos de OVNIs, sendo que um deles tem uma possível explicação. O outro é completamente inexplicável no momento, e trata-se de um vídeo de um militar americano em um caça, que ao virar a câmera flagra um OVNI em formato esférico, aparentemente metálico, que passa em uma altíssima velocidade na gravação, quase não sendo possível vê-lo. Veja o vídeo a seguir. Na audiência também foi debatida a questão da segurança nacional, além de ter sido falado que não havia evidências para sustentar a hipótese de origem extraterrestre para o fenômeno. Porém, na mesma audiência também foi dito que há conversas dos Estados Unidos com outros países que também não têm explicação para o fenômeno. Portanto, se não é de outros países, e se China e Rússia também têm seus fenômenos OVNIs invadindo seus espaços aéreos, então qual seria a origem? Isso não seria o suficiente para que a suspeita de origem alienígena para o fenômeno pudesse ser colocada no topo? Na audiência, também houve debate sobre a normalização de avistamentos de fenômenos ufológicos, tendo em vista que por muito tempo militares e civis tiveram medo de relatar seus avistamentos devido ao medo de serem ridicularizados. Por fim, o deputado Tim Burchett resumiu o sentimento que ficou da audiência. Ele disse em seu Twitter, abre aspas, a audiência de OVNIs esta manhã foi uma piada total. Deveríamos ter ouvido de pessoas que podiam falar sobre coisas que viram pessoalmente, mas em vez disso, as testemunhas eram funcionários do governo com conhecimento limitado, que não podiam dar respostas reais a perguntas sérias. Fecha aspas. Depois da audiência pública, ela prosseguiu em portas fechadas, onde muito provavelmente as autoridades tiveram a possibilidade de falar um pouco mais abertamente sobre a questão ufológica com os congressistas, mas obviamente enrolando os mesmos para tentar abafar o caso. Há objetos voadores sobrevoando o espaço aéreo norte-americano, muitas vezes perto de áreas militares sensíveis como bases com armamentos nucleares, e os setores militares de inteligência parecem simplesmente não dar a mínima. Eles só estão falando sobre o tema por causa do grande apelo popular por respostas, mas se nada disso tivesse vindo a público, tudo estaria normal. E quem acha normal que as áreas militares e de inteligência de uma das maiores potências mundiais simplesmente ignorem a invasão de seu espaço aéreo?
como já disse aqui outras vezes, ou eles sabem do que se trata e por isso não têm preocupações, ou eles sabem do que se trata, têm preocupações, mas sabem que nada podem fazer, pois a tecnologia dos OVNIs supera em muito a deles, ou em último caso, eles não sabem o que são, já tentaram descobrir, mas suas tentativas são como de alguém de bicicleta tentando perseguir um carro. Então, para não demonstrar impotência diante do fenômeno, eles preferem simplesmente ignorá-lo. Afinal, admitir que nada podem fazer diante do problema dos OVNIs seria algo impensável para as autoridades norte-americanas. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal Vire Membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.